quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor. E como é bom podermos adorar a Deus, né? Essa quinta-feira, nesta oportunidade de podermos entregar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito a Deus e sermos, acima de tudo, alimentados, curados, transformados, revigorados através do poder da palavra que é viva e eficaz. Pai, nós entregamos este momento nas tuas mãos para que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, desde o início deste culto ao término deste culto, que nada, absolutamente nada, saia fora do teu propósito. Usa-nos, Pai, como instrumentos de louvor e de adoração, que através desta live, através deste culto, primeiramente o Senhor seja cultuado, adorado, mas que muitas pessoas, que muitos lares sejam transformados, que haja curas, que haja milagres, que haja poder do Senhor, poder que vem do alto, que venha o impossível, que as impossibilidades dos homens se tornem totalmente possível, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E a esse Deus nos prostramos
e nos rendemos aos seus pés. E que assim seja para todo sempre. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Aleluia. Deus nos fez voltar para Ele através de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja pode tomar seus assentos. Amém. Que bom louvarmos ao Senhor, né, irmãos? Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, da parte de Deus, e que o Senhor venha falar fortemente ao meu e ao seu coração. Eu peço à igreja que abra comigo 1 Coríntios, no capítulo de número 9. É a primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja da época, situada na cidade de Corinto, uma igreja que estava em constante crescimento, amadurecimento, e o objetivo das cartas de Paulo era justamente isso: anunciar o Evangelho, ensinar a igreja sobre todas as vontades do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos dar um tempinho para que os irmãos possam achar. Aqueles que têm a Bíblia online, é só apertar o botão. Aleluia. Eu ainda prefiro a Bíblia manual. Às vezes eu uso a digital, mas gosto de folhear a palavra de Deus. Mas antes vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para que Ele me use você também, e principalmente o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Pai, nós queremos, com todo o nosso amor e com toda a nossa gratidão,
entregar este momento nas tuas mãos. Que privilégio para nós é podermos estar aqui diante da tua presença, reunidos como corpo de Cristo, sermos pastoreados pelo nosso bom pastor e acima também recebemos o alimento que vem dos céus. Nos alimenta nesta noite, Pai. Nós somos as ovelhas, nós temos desejo de comer e beber de Deus, e queremos fazer isso por todos os nossos dias. O Senhor tem dito: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E nós queremos beber dessa água, nós queremos beber da tua fonte, Senhor. Destapa os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, e que nós possamos, para a honra e glória do teu santo nome, entendermos, compreendermos a tua vontade para todos os nossos dias, debaixo desse sol e sobre essa terra. Nós anulamos no nome de Jesus agora todo atrapalho, toda falta de fé, toda palavra de maldição, toda sequência maligna, que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, eu quero fazer uma leitura com os irmãos, a partir do verso 22, e tem algo interessante da parte de Deus aqui para as nossas vidas, irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22, e diz assim: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo e se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 9, queridos. Paulo está falando sobre os direitos do apostolado e também sobre as renúncias que requer o apostolado. Quando nós falamos do apostolado, nós estamos falando nada mais, nada menos do que um cristão genuíno, um cristão que tem todo o desejo de servir a Cristo. E servir a Cristo é ser guiado por Ele, é ser orientado por Ele, é saber escutar a sua voz, andar no seu caminho, não ser simplesmente ouvinte, mas praticante da sua palavra, né? Porque nós temos muitos deveres, muitos compromissos aqui na terra, né? Mas também nós temos coisas boas, abençoadas que Deus tem trazido para a gente, que vale muito mais do que dinheiro, que não tem preço, não é verdade?
E ainda que nós temos os nossos direitos aqui, que ele estava contando um pouco da parte financeira dele, dizendo que ele, todavia, ele tinha direito de participar da parte financeira da igreja, porém, ele não queria, ele não fazia questão, porque é melhor dar do que receber. Então ele estava contando os direitos, que aquele que faz a obra, ele tem direito de comer da obra, e assim por diante. Mas eu não quero falar sobre esses direitos, eu quero falar sobre as renúncias do apostolado, porque às vezes nós achamos que é o fazer que acontece, mas por muitas vezes é o renunciar que faz acontecer, é o deixar de fazer aquilo que você ia fazer, que você recebe a vitória. E isso é muito interessante. E eu quero intitular o sermão dessa noite como renunciando tudo o que não convém. Vou repetir: renunciando tudo o que não convém. E por quê? Porque a própria palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6 verso 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu, Paulo, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pronto. Eu, Paulo, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E por isso que ele dá esse ensinamento, que ele diz assim: Paulo nunca falou que ele era um homem fraco, ele nunca falou que ele era um homem pequeno, muito pelo contrário. Paulo sempre disse assim: a igreja, eu e você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Paulo diz assim: eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí certa feita, ele passando por uma luta, pela tempestade terrível, ele disse: estou abatido, porém não destruído, porque ninguém consegue destruir a igreja. Ninguém conseguiu destruir Paulo, ninguém vai conseguir destruir você, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a palavra nos ensina, queridos, que existem coisas que precisam ser renunciadas, não porque são ilícitas, não porque são coisas erradas, mas essa atitude tua será de nobreza tal que você conseguirá ganhar uma alma por tal nobreza, por deixar de fazer algo que você saberia que você poderia fazer completamente, com a consciência tranquila, mas você não fez para ganhar uma alma, e uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, queridos, ele diz assim: fiz-me como fraco. Ele não está falando assim, eu sou fraco. Tem uma outra passagem, quando ele passa pela luta, ele diz assim: quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Então Paulo nunca olhou para ele e disse assim: eu sou um banana, eu sou um fracasso, eu não sou nada, eu não tenho força para nada. Muito pelo contrário, ele sempre disse o contrário disso. Quando estou
estou fraco, e aí que sou forte. Por quê? Porque você conta nos dedos as pessoas que, quando estão passando pela tribulação, elas não clamam a Deus. Começa a doer, o negócio começa a exagerar, a pessoa corre para Deus. Até um ateu, em alguns minutos que vai ter um acidente de carro, é capaz de em minuto, em segundos, falar assim: meu Deus, me socorre. Porque no fundo, nós sabemos que nós somos de Deus, nós somos criados por Ele. Ele nos deu do seu Espírito a cada um de nós. Por isso ele diz assim: me fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. O que significa isso, pastor? Vou querer dar alguns exemplos para vocês. Jesus, ele nos ensina a não discutir religião. E tem pessoa que é fraca ao ponto de ficar perdendo tempo em discutir religião. Qual a religião que está certa? Qual que é a religião que leva para o céu? Qual que é a melhor religião, né? Então, quando a pessoa é fraca nesse ponto, e ela ainda não entendeu que não é a religião que salva, que é o amor que salva, que é Jesus que salva, então ela é fraca, porque nós só somos fortes em Deus, e em Deus nós podemos tudo, até nos passarmos como fracos. Você pode não discutir a palavra com aquela pessoa. Você pode tomar a liberdade. Seria lícito você falar: não, mas o caminho é esse. Mas você pode tomar a liberdade de não entrar naquela discussão. Mas você tem a liberdade de, com a tua atitude, mostrar o amor. É como a fé. Não adianta falarmos que temos fé, mas não praticamos a fé. É como a pergunta que um homem fez para o outro, né? Mostra-me a tua fé, que eu vou mostrar minhas obras. Vamos ver quem tem fé. Porque uma fé sem obras é uma fé morta. A pessoa fala que tem fé, mas ela não vive pela fé, ela não aplica a fé. Enquanto a outra que tem fé, as obras são resultados da fé. É simples assim. Não tem como não fazer a obra se você não tem fé. Você tem fé, você faz a obra. Você tem fé, você quer de alguma maneira ganhar uma pessoa para Cristo. Você quer ganhar primeiro a si mesmo, e sabe aquele que ganha a sua alma para Cristo. E depois que você ganha a tua alma para Cristo, e você recebe esse amor, que é um amor incondicional, aí você ama a Deus acima de todas as coisas e consegue amar o seu próximo como a ti mesmo. E hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre esse assunto, né? E porque uma grande maioria das pessoas tem a dificuldade de falar assim: mas como que eu vou amar a Deus acima dos meus filhos que eu gerei? Como que eu vou amar a Deus acima do meu marido que está comigo há 50 anos? Eu não vejo a Deus. Eu creio nele, mas como que eu vou amar ele assim? Como que eu vou amar o meu semelhante como a mim mesmo? Primeiro, que nós precisamos entender, e os fortes entendem, os fracos que brigam, que discutem. Os fortes, eles ouvem a palavra de Deus e colocam na prática, e só na prática que a gente aprende. Você pode fazer faculdade durante 10 anos, aí você cai lá na prática, você vai ver o tanto que você vai errar.
porque ali você não estava na prática, você só estava aprendendo. Mas quando você se torna um cristão maduro e você está na prática do cristianismo, então você é outra criatura, você é uma nova pessoa. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Você não fica mais com os mesmos problemas. Ah, mas porque o fulano de tal me magoou e agora está me magoando de novo. Não, ele não vai conseguir te magoar de novo, porque Deus derramou um amor incondicional dentro do seu coração. Porque aquilo que ele conseguiu no passado, ele já não consegue mais hoje, porque hoje você está fortalecido no Senhor dos Exércitos. Deus te fortaleceu. Só que na nossa lógica humana, a gente pensa assim, mas espera aí, amar um filho é uma coisa maravilhosa, é muito forte, não é? Mas você não pode se esquecer que isso é um amor de mãe para filho, é um amor de pai para filho. Você não pode se esquecer que tem o amor do homem para a mulher e o amor da mulher para o homem. E quando Deus está falando para você amar Deus acima de todas as coisas, é você amar com o amor dele. Não é com esse teu amor aí egoísta, que só quer amar a tua casa, só quer amar quem te interessa. É amar com o amor de Deus que é derramado nos nossos corações. Porque não é um amor que você sente paixão ou desejo por uma pessoa para casar. Não é um amor que é como você sente por um filho. É um amor movido de compaixão. É um amor que você se faz fraco com o fraco para fazer com que aquele fraco se torne fraco. Se torne forte. Você entra no meio da fraqueza dele para alimentá-lo e não discutir, para que ele fique forte e ele pode te seguir. Jesus não ficava discutindo com os discípulos. Jesus, ele ensinava os discípulos. Faz muitos anos, eu acredito que já faz uns 2 anos que eu não assisto filme. Não tenho tempo para assistir filme, né? Nem Netflix. Mas essa semana minha esposa me pediu, falou assim: vamos assistir um filme comigo, né? Você dá uma relaxada e tal. E foi anteontem. Ela colocou lá uma série lá da Maria Madalena, né? E tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui agora, sobre esse amor de coisas que a gente tem que renunciar para que ele aconteça, né? Renunciando tudo, mesmo que seja lícito. Pronto. Jesus estava na sinagoga pregando para os doutores da lei. Estava lá Pedro, estava lá João Batista, estava Tiago, estava lá pregando. E de repente as pessoas perguntam: então és tu o Messias mesmo? Então é você que é o Deus verdadeiro, o genuíno de Jesus? Porque Jesus, ele tinha acabado de ler o livro do profeta Isaías. E quando Jesus acabou de ler o livro do profeta Isaías, Jesus disse para todos: hoje acaba de se cumprir esta profecia. Hoje inicia-se o cumprimento dessa profecia. Aí os religiosos se escandalizaram, falando: mas então essa profecia, você quer dizer então que você é o mestre? Ele falou: sim, sou eu sou o Messias. Isso é blasfêmia, sai daqui, e não sei o que. E foram tirando Jesus e os discípulos da sinagoga. E nós temos uma ordenança de Deus, que nós somos um povo que não retrocede,
e um povo que não vive de passado, e um povo que não olha para trás, porque tudo que já passou e não volta mais, não tem mais jeito. Tem jeito agora tem jeito de corrigir o passado, e tem jeito de você melhorar teu futuro, mas o que já passou. E aí eles tirando Jesus e xingando Jesus. Aí na porta um dos religiosos, né, os fariseus, começa a discutir com Pedro e chama Jesus de tudo quanto é nome. E aí Pedro, da Bíblia, vocês já sabem, conhecem, Pedro foi lá e deu um murro na cara do cara para defender Jesus. Só que ele não deu um murro só, ele deu um murro, aí ele pegou uma pedra. Aí Jesus falou: Pedro, para, o que você está fazendo, Pedro? O que está na tua mão? Aí Pedro olhou, tinha uma pedra na mão dele, mas ele já tinha dado um soco, ele já tinha derrubado o cara, porque o cara tinha ofendido a Jesus. Só que a maldade do ser humano vai além, não é só derrubar, é porque o ser humano sem Cristo, quem não tem Cristo tem o diabo. Não existe uma pessoa que não tem Cristo e só tem ela, porque onde Cristo não habita, habita o diabo, e isso é verdade, e as pessoas não compreendem isso. As pessoas compreendem o seguinte: não, eu não sou do diabo, não, só que eu quero minha vida aqui normal, eu não quero Cristo. Se você não quer Cristo, você já é do diabo. Aquele que não crê que Cristo é o Filho de Deus, ele já está condenado. Aí Jesus olha para Pedro e fala: o que está na tua mão? Joga fora essa pedra, Pedro. Aí Pedro jogou a pedra. Aí Jesus disse assim para Pedro: Pedro, cadê tua compaixão? Tem um outro relato que no Antigo Testamento fala que a gente não pode fazer nenhuma imagem para cultuar, porque a gente só pode adorar a Deus. Aí Jesus sai desse processo e ele pega lá uma vaquinha, um boizinho de madeira, e entrega na mão de uma criança. E aí chega outro fariseu e fala assim: você não acabou de falar que é o mestre? Por que você está descumprindo a Escritura? Que não farás imagem e não adorarás a minha imagem, só o Senhor teu Deus te adorará. E você fez uma imagem e está dando para uma criança adorar. Aí Jesus vira de costa, o fariseu, conversa com a criança e fala assim: o que você vai fazer com esse brinquedo aqui que eu te dei? Eu vou brincar com ele na terra aqui, eu vou fazer a vaquinha andar aqui na terra, vou brincar. Aí Jesus olha para o fariseu e fala: você entendeu o que ele vai fazer? Ele não vai adorar a vaquinha, ele vai brincar com a vaquinha. Agora, não basta obedecer a palavra, você tem que entender, porque quando você entende, você fica forte. Quando a palavra penetra, então você tem entendimento, queridos, você tem discernimento. Então aí ele diz assim: eu me fiz forte para com os fortes. Por quê? Porque existem homens na terra que são fortes em diversas áreas, mas ele está falando aqui especificamente sobre cultura, sobre religiosidade, sobre conhecimento espiritual. E nesses fortes, ele também se fez forte para com os fortes. Ou seja,
Ele falou na cultura deles. Deu para entender? Por exemplo, você tem um amigo que você gosta muito e brinca com ele. Fala, orelhudo, narizudo, barrigudo, vem cá me dar um abraço. É a tua prática com ele. Vocês dois são fracos nessa área aí, os dois, né? Mas combina, está tudo certo. Agora, tem outra situação que é muito mais formal e você precisa ganhar aquela pessoa. E aquela pessoa, ela fala bonito, ela gesticula bonito, ela mostra que ela é sábia para você. E aí você tem que fazer a mesma coisa que você fez com o fraco. Você se fez fraco com o fraco, agora você vai se fazer forte com o forte. Você vai se colocar diante dele e falar as palavras que Jesus te pediu para falar. E não tem nenhuma palavra que Jesus pediu para que nós anunciássemos que degrine a nossa imagem ou que causa escândalo. Porque Jesus, ele pediu para a gente amar. Jesus pediu para a gente ser humilde de espírito. E Jesus, ele pediu para a gente ter compaixão. Então, num lugar desse, você ser forte é ter a humildade, a paciência de primeiro escutar as bobagens que eles vão falar. Porque eles vão falar muita bobagem. Porque eles só vão falar e só tem para dar aquilo que eles receberam. E você vai ter que ter humildade suficiente, você vai ter que ser forte o suficiente, renunciando, mesmo sabendo que é lícito você talvez interromper aquele cara para falar o que tem que ser dito, mas você vai escutar para poder digerir e responder com o conhecimento de Deus, responder de acordo com a palavra do Senhor. E isso é ser forte, isso é ser mais que vencedor. Porque o que é mais forte do que a palavra? Tudo passa, os céus e a terra passarão, porém a palavra do Senhor não passará. Qual foi algumas atitudes que Paulo tomou que marcou, que poderiam ser lícitas? Eram lícitas, mas ele não fez, né? Lendo o verso 25, nós vemos aqui claramente o seguinte: todo aquele que luta, todo aquele que vive, todo aquele que trabalha, todo aquele que prossegue, ele de tudo se abstém. E eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Então vamos colocar isso aqui bem claro. Vamos desenhar esse texto. Todo mundo que vive, todo mundo que trabalha, todo mundo que tem um bom senso, todo mundo que tem uma certa lógica, toda pessoa que serve a Deus, ela vai se abster de tudo que lhe faz mal. Por quê? Porque ela quer ser uma vencedora, ela quer ter uma coroa corruptível. Eu quero vencer, eu quero ser um médico, eu quero ser um veterinário, eu quero ter uma família abençoada. Então você vai se abster de coisas, mesmo que são lícitas, mas para contribuir para que tudo que você quer aconteça. Então tem coisas que você tem que deixar de fazer dentro da tua casa, se você quer uma família abençoada. E você pode fazer. Você pode falar mais baixo. As mulheres podem parar com as gritarias. Você sabia que gritaria é pecado na Bíblia?
que gritar se nós estamos conversando? Você grita quando uma pessoa está longe, ou você está brigando. Só tem dois tipos. A pessoa está brigando, está exaltada, ela vai gritar. Ou se você morar lá onde eu moro, na chácara, aí você tem que gritar para o vizinho: ô vizinho, tem um copo de leite aí? Tem um pote de arroz aí para emprestar? Que? Feijão? Não, é arroz. Só nesse sentido. Agora, você, em qualquer lugar e com qualquer pessoa, não existe gritaria. Existe paz, existe bondade, existe compaixão, existe amor, existe respeito. Por quê? Porque você não olha mais só para você, você olha para o contexto da família. Você quer a tua família abençoada. E era isso que Jesus fazia. Por que Jesus amou todos da mesma maneira e falou com todos da mesma maneira? E não fez acepção de pessoas? Porque o desejo dele é que todas as ovelhas dele estejam com ele. E ele fez uma promessa: de todas as ovelhas que o meu pai me deu, nenhuma eu vou perder. E se você crê nisso, você pode ter certeza que você não vai ficar perdido. Pedro não errou? Judas não errou? Todo mundo errou. Não teve nenhum homem que nunca errou. Só Jesus. E a gente continua errando, mas a gente continua na oportunidade de mesmo poder fazer coisas que são lícitas, você rejeitar para ganhar um filho para Cristo, para ganhar a tua esposa para Cristo. São coisas tão fáceis, gente. São coisas tão fáceis. Uma vez, fazendo um aconselhamento de casal, uma mulher estava numa depressão tremenda. E eu falei: meu Deus, mas a senhora é uma mulher bonita, a senhora é uma mulher vistosa, o marido é uma pessoa boa, você tem filho, já é casado há tantos anos. Qual que é o motivo dessa depressão? Porque não é espiritual. Eu já tinha orado por ela. Não era uma depressão espiritual, não era um espírito maligno que entrou nela para tirar a vida dela, mas era o imbecil do marido dela que falava para ela que ela estava gorda. Mas você está gorda, hein? Está parecendo uma baleia assassina. E aí aquela mulher pegou depressão, porque na cabeça dela, a pessoa que ela mais amava aqui na terra é o marido, e o marido chama ela de porca, de gorda, de baleia assassina. A mulher estava depressiva, estava querendo tirar a vida. Aí eu vou falar para você o seguinte, como é sério isso que nós estamos falando nessa noite. É tão fácil você não chamar ela de gorda. Vamos supor, você vai dar até risada no que eu vou falar, mas é a realidade. Vamos supor que ela é gorda mesmo. É lícito você falar: você está gordinha, hein? Mas você não vai falar. E nem com brincadeirinha: ai, minha gordinha que eu amo. Porque isso é fraco. Você tem que conhecer. E a gente tem que entender. Não é só obedecer, a gente tem que entender. A gente tem que entender as pessoas. Amar o próximo é isso. É compaixão das pessoas, cada uma de uma maneira. Quando eu era criança, ia na escola, eu era bem gordinho. Aí, naquele tempo já tinha como fala, o bullying. E eles falavam assim: ô gordinho, ô barrigudinho. Tudo eu era referência. E eu era bravo,
Daí eu falava assim: no final da aula você vai esperar o gordinho barrigudinho lá. Eu ameaçava. Daí o magrelinho repensava, ia lá e pedia desculpa, falava assim: ó, me perdoa, tá? Tá tudo certo, eu só estava brincando com você. Porque ficou com medo do gordinho, que era mais pesado que ele, de repente sentar em cima dele e ele não conseguia escapar, né? Então ele teve a oportunidade daquela chance. E nós, de igual maneira, nós temos a oportunidade diária, gente, para a gente não fazer tanta bobagem, tanta palavra desnecessária, tanta atitude desnecessária, mesmo que é lícita. Você foi chamado para agradar ou para desagradar? Você foi chamado para abençoar ou para amaldiçoar? Então, se você quer ajudar uma pessoa que é fraca numa situação, eu vou contar uma coisa séria para vocês. No ano de 2000, eu fui para Santa Fé de Bogotá, né? E eu estava ouvindo um testemunho lá que me marcou, porque é até engraçado. Era a visão do G12, que cada discípulo, cada homem discipulava 12 pessoas. E assim, 12 vezes 12 dava 144, e 144 vezes 144, parece que dava 1728. Aí era a forma, o descobrimento da América, a forma da igreja crescer, né? Mas esse discípulo, esse que era o líder de célula, ele chegou de um menino que ia sempre na célula, e aquele menino tinha um mau cheiro muito forte, e todo mundo, quando chegava na célula, se sentava perto do menino, ficava assim, ó, ou saía e sentava em outra cadeira, porque o menino, ele sempre cheirava mal. Aí um dia esse homem, ele chegou para o menino, com amor, com respeito, e falou para ele: você sabe que o teu cheiro não está agradável? Você está sentindo o teu cheiro? Ele falou: eu estou. E o que você faz para mudar isso? Você tem desejo de mudar isso aí? Você não se incomoda com isso? Ele fala: eu me incomodo, mas só que eu tenho uma camisa e não tenho desodorante para usar. Só que eu estou vindo aqui, porque eu creio que Deus, Ele vai me dar o que eu preciso. É lícito falar: ô meu irmão, toma um banho, que está meio fedidinho, mas não convém. Bacana, legal, é fazer como Jesus fez. Chegar, vem cá, meu irmão, tem alguma coisa errada com você, posso te ajudar? Entendeu? Então são nessas situações que nós precisamos aprender, porque esta é a vida abundante em Cristo. Porque quanto mais se vive isso, mais você quer viver. Agora imagina quando Paulo fala o seguinte aqui, ele fala: se as pessoas já renunciam às coisas que são lícitas para conseguir uma coroa corruptível, por exemplo, é lícito e normal a pessoa dormir a noite inteira, graças a Deus quem pode, mas um estudante de medicina, ele vai renunciar talvez uma noite ou várias noites de sono para poder ali cair nos livros para estudar, para poder rachar ali e passar na faculdade. Não é isso? Ele está renunciando, mas é lícito ele dormir. Ué, só que ele está renunciando por algo maior, e que é uma coroa corruptível, que vai ser um diploma que vai durar aí 40 anos, 50 anos na terra e depois vai ficar aí.
né? Agora Paulo está dando um exemplo muito maior. Ele fala: você vai deixar de fazer coisas que são lícitas, só que para alcançar uma coroa incorruptível, porque nós já temos o direito da vida eterna. Nós já temos o direito de entrar na Nova Jerusalém, de andar em rios de ouro, de se banhar em mares de cristais. É nossa herança, é nosso direito. Jesus já conquistou para a gente. Então agora, o que eu tenho que fazer? Cumprir com a palavra. Muitas coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí vem o verso 26, e eu queria falar um assunto muito sério sobre isso, porque isso aqui é uma questão que é de uma grande maioria. Paulo diz assim, verso 26: pois ele está falando dele. Eu gosto de Paulo, porque ele nunca está dando exemplo de outra pessoa. Ele está dando exemplo dele, da vida dele, e era o que as pessoas estavam vendo, era testemunho. Ele diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Assim corro. A vida é passageira. Assim corro para fazer a vontade de Deus. Assim corro para viver a vida abundância. Assim corro para a coroa incorruptível. Assim corro para viver um lar abençoado. Tenho pressa da bênção. Tenho pressa do milagre. E eu sei o que eu estou fazendo. E ele diz aqui: eu estou combatendo, não combatendo no ar. Já passou esse tempo na minha vida antes que eu dava golpe no ar. Eu me cansava e ia me dormir deprimido. Hoje meus golpes são certeiros. Hoje eu sei aonde eu golpei. Eu conheço o meu adversário. Eu sei que eu não luto contra a carne e sangue, mas contra a principal e potestade. Então agora eu sei o que eu faço. Por isso que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a pergunta, porque isso aqui é uma declaração dele, mas é uma pergunta para a igreja, porque a igreja recebeu a carta. Igreja, o que você está combatendo? Qual que é o teu combate? Você está combatendo firme? Tem certeza que o teu alvo está firme, que o teu alvo está certo? Ou você só está se cansando, só está dando golpe ao ar e está sem pressa? Deixa a vida me levar. A hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Não. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Faça a tua parte, cumpra com a tua palavra, com a palavra de Deus. E mesmo que situações foram totalmente ilícitas para você, peça a Deus olhos espirituais, discernimentos espirituais, porque existem coisas muito ilícitas, todas na verdade, mas uma grande maioria que você não vai fazer, não vai sofrer, porque são coisas tão pequenas, e com isso você vai dar um crescimento, um avanço, uma correria na tua vida. Os jovens falavam: pastor, estou fazendo a correria, ganhando meu dinheirinho, principalmente os motoboys, né? Você fala: estou na correria. Deixa de fazer algumas coisas que são lícitas, que você acha que é correto, que é justo, a tua justiça própria, e faz a palavra de Deus, cumpre com a palavra de Deus. A correria acontece. A hora que você vê, ué, mas ele não era o último? Por que agora ele é primeiro? O que aconteceu? Que ele correu
passou na frente de todo mundo. O que ele fez de tão grande? Não, ele só deixou de fazer coisas pequenas. Deixou de ser pedra de tropeço para muita gente. Ajudou muita gente a tirar a sandália, tirar o sapato e tirar uma pedrinha que estava incomodando ela lá dentro. Tem coisas muito fáceis. Marta e Maria. Marta, por que te preocupas com tantas coisas? Está fazendo aí, está lavando louça, está fazendo bolo. Eu estou aqui na sala, eu vou ficar esperando até quando? É só uma coisa só para você fazer. Sabe o que Jesus estava falando para ela? Deixa de fazer essas coisas. É lícito sim, você coar um cafezinho para mim, me dar um pãozinho com margarina, fazer uma jantinha comigo, um franguinho com polenta, igual que a Cineide faz, né? Então, é lícito. Só que agora não é hora. Agora é hora da gente estar junto. Eu estou aqui na tua sala. Por isso que a Bíblia fala do tempo determinado, que tudo tem um tempo determinado. E não é o tempo que vai chegar a tua bênção, porque tudo Deus já preparou, tua bênção já preparou. É o tempo determinado de você acordar para combater certo. Parar de dar murro nas pessoas. Parar de criticar as pessoas. Você vai mudar as pessoas? Se você levar um outro murro, você não vai revidar? Tenha compaixão nas pessoas. Entrega na mão do Senhor. E deixa Deus fazer. É o que ele falou. Aí outra vez vai lá, o centurião pega Jesus. Aí o Pedro vai lá nervosão de novo e corta a orelha do cara. Aí Jesus vai lá, ó vexame, restaura a orelha. E fala para Pedro: Pedro, tira a espada da cinta, Pedro. Pedro, tenha compaixão, Pedro. Ele era muito nervosinho. Você não precisa ser muito nervosinho. Existem motivos para você ficar não nervosinho. Existem motivos para você ficar nervosão. Tinha um dia que Jesus estava nervosão, quando estavam fazendo comércio dentro do templo. Jesus fez um azorrague e falou: raça de víboras, hipócritas, não vão fazer comércio da minha casa, fora daqui. Não teve um macho, não teve um homem para se levantar e falar: o que é? Me dá esse azorrague aqui. Por quê? Porque a autoridade fala. E quando a autoridade máxima fala, o mundo obedece. O diabo obedece a Deus. Se o diabo não obedecesse a Deus, nem eu e nem você estaríamos vivos. Mas ele obedece a Deus. Não porque ele quer, porque ele é obrigado. Agora você não é obrigado a obedecer a Deus. É por isso que o diabo nos tem como inimigo. Primeiro, que ele não tem um corpo, só espírito. Segundo, que ele não tem essa oportunidade que nós temos de obedecer ou não. E terceiro, ele já sabe o fim. Você sabe o fim com Jesus? Salomão disse: é melhor o fim do que o começo. É melhor o final do que o começo. E nós precisamos crer nisso, queridos, de verdade. Mudar nossa vida de verdade. Hoje nós cantamos um louvor aqui: voltar ao primeiro amor, né? Voltar às práticas daquela primeira conversão que você estava. Como que eu volto?
se eu estou fraco? Exercitando. O cara está bombadão na academia, fortão, musculoso, parou de ir na academia, só churrasco no final de semana, passou 6 meses, tá uma pelota, né? Agora eu quero ficar bombadão de novo. Como que eu tenho que fazer? É lícito comer um churrasquinho, não é pecado não, uma costelinha gostosa, mas eu não vou comer, porque estou exagerando nessa gordurinha, e vou voltar para a academia. Preciso perder uns quilos, preciso ter músculo, vou voltar para o combate. E todo aquele que é de Deus volta para o combate. Todo aquele que não é de Deus, ele desvia e nunca mais volta. Por isso que toma até cuidado com as suas palavras, quando as pessoas falam assim: não, pastor, eu estou desviado. Não, você não está desviado. Desviado é uma pessoa que tomou uma direção de desvio mesmo, ele escolheu outro caminho. Você não está desviado. Alguma coisa aconteceu na sua vida, problemas, aflições, tentações, que te fez balançar e você não resistiu. Mas Deus está aqui de novo para te levantar, porque o cair é do homem e o levantar é de quem? De Deus. E ele termina então no verso 27: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Eu sou pastor. Quantos pastores não devem ouvir das próprias famílias? Mas peraí, isso aí não é tipo de pastor. Isso que você está falando aí não condiz com o pastor. Isso que você está fazendo não condiz com ser pastor. Então, ele está ensinando o apóstolo, porque os apóstolos eram pastores de ovelhas, a vigiar o seu próprio corpo, correr da tentação, deixar de fazer coisas que são pequenas, porque coisa forte você não consegue. Você não consegue carregar um peso maior do que você pode carregar. Você não pode dar nada para ninguém que você não tem. Mas as coisas pequenas você pode. Por isso que ele está falando que todas as coisas são lícitas, porque todas as coisas pequenas você pode fazer. Você tem condição de fazer, mas nem todas convêm. Agora, as que você não tem condição de fazer, Deus vai fazer por você. Por quê? Porque você está combatendo um combate certo. Você não está dando golpe ao ar. Você está em busca do alvo principal, que é a coroa corruptível. E por isso que ele fala: para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês assim, um testemunho meu particular, algo confidencial meu, de pensamento. Graças a Deus, e só a Ele, que nesses 22 anos de ministério, Deus não permitiu que eu caísse. Mas nesses 22 anos de ministério, eu vi muitos pastores infinitamente mais capacitados do que eu, conhecedores da Bíblia muito mais do que eu, com muito mais ovelhas do que eu tenho, muito mais sabedoria que eu tenho, com uma oratória impecável, que caíram, foram reprovados. E então eu tenho que vigiar a minha vida, principalmente nas coisas pequenas,
Porque se homens mais fortes, homens mais valentes, homens mais nobres caíram, eu tenho que ser humilde de espírito suficiente para vigiar minha vida todo dia, no que eu falo, no que eu penso, na minha conduta, no meu modo de ser e não ter. Porque ter, a gente tem as coisas provisórias no mundo, mas a questão é ser um cristão genuíno, ser um pai de família genuíno, ser uma esposa ajudadora genuína, ser um marido cabeça da mulher verdadeiramente, ser um filho genuíno que honra os seus pais. Isso tudo traz bênção, antecipa muita coisa na tua vida, encobre uma multidão de pecados, porque isso é amor e compaixão pelo próximo. As pessoas que erraram com você e que você já perdoou, talvez vão errar de novo. As mesmas pessoas. Você não. E agora você não pode ficar no talvez eu vou perdoar. Porque com certeza elas vão errar de novo. Porque a gente erra sem querer errar. Então você não tem que talvez eu vou perdoar de novo. O perdão já existe em você. A misericórdia já existe em você. A compaixão já existe em você. Porque Cristo habita em nós. No último momento, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, queridos, nessa noite, para refletir sobre a vida de vocês, porque eu particularmente estou combatendo o combate da minha vida. Eu tenho esposa, tenho filhos, tenho família, tenho parentes, tenho trabalho, tenho igreja, tenho isso, tenho aquilo, e você também, como eu. Mas você está no propósito, você está combatendo da maneira que agrada a Cristo, da maneira que não te tire a tua força, da maneira que você não caia no meio do caminho e desista porque ficou muito pesado. Porque tem uma diferença que é assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Não é assim a palavra? Então, um pastor, ele tem que vigiar muito mais do que a ovelha. Por quê? Porque foi dado ovelhas para ele pastorear. E se ele não vigiar a própria vida dele, ele não só acaba com a vida dele, mas arrebenta com o rebanho inteiro. Por isso que só existe um pastor, Jesus, porque este ele não consegue arrebentar com o rebanho, e esse ele veio e restaurou o rebanho. Nós aqui, nós somos instrumentos de Deus para pastorear o rebanho dele. Então nos dá uma responsabilidade ainda muito maior, porque nós estamos lidando com vidas e não com coisas. E você tem que pegar essa responsabilidade para você, mesmo não sendo pastor, porque você é uma vida e você convive com vidas. E o resultado final vai chegar. Não tem como o resultado final não chegar. O resultado final chega. Vai ter tua nota. Por isso que o profeta Ezequiel diz assim: já é um rio tão alto que eu não consigo nem passar
Ele só tinha uma única coisa para fazer com que Jesus passasse. Ele tinha que deixar-se agora tudo, porque a vida dele é mais importante. Deixa tudo. Ah, pastor, mas vai me complicar 6 meses do meu trabalho. Mas vai garantir tua vida eterna. Você vai viver eternamente na bênção. Escolha ser do que ter. Ser fraco para com os que são fracos. Ser forte para com os que são fortes. Para que de alguma maneira eu consiga ganhar pelo menos alguns. Você ganhar na tua alma, você já é um vitorioso. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, agradecemos pela tua instrução e como o seu amor nos constrange, Pai. Como nós somos pequenos, falhos, finitos, pecadores e totalmente dependentes do teu agir. Muitas vezes somos cegos espirituais, somos surdos espirituais, estamos tão preocupados com as coisas do mundo inteiro e esquecemos de ser, esquecemos de olhar para aquilo que verdadeiramente somos, e a única coisa que nós temos é o Senhor, e o Senhor nos tomará para ti novamente. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que nós não combatemos sozinhos. Nós sabemos que a peleja não é nossa, porque nós somos as suas ovelhas e tu és o nosso pastor. Então nos conduz, Pai, abrindo caminho, conduzindo no vale da sombra da morte, quebrando algemas, arrebentando muralhas, abrindo portas aonde não existem portas, porque as tuas ovelhas te conhecem, ouvem a sua voz, obedecem e seguem o seu caminho, pois muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Obrigado, Senhor, por todas as aflições até aqui que o Senhor já nos livrou. Obrigado por ter nos conduzido até nesta data, até neste dia. Não caímos nem para a direita nem para a esquerda, e temos ainda o privilégio de podermos ser fortalecidos através da tua palavra. Temos o privilégio dos nossos olhos ser abertos para as grandezas e as maiores riquezas que existem sobre a palavra de Deus. Por isso, tenha misericórdia de nós, Pai, e que nós possamos colocar em prática não só a fé, mas também sermos misericordiosos, termos compaixão e sermos instrumento teu nessa terra, e que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Fiquem em paz, vão em paz, em